Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 15 de dezembro. Hudson chega em casa transtornado ao perceber que parte do dinheiro que guardava havia sumido. Ele revira gavetas, confere papéis, refaz contas, e a constatação o atinge com força: alguém o roubou. A revolta cresce quando ele junta as peças e percebe que só Demétrio tivera acesso àquele valor. Ellen nota o nervosismo do marido e insiste para que ele conte o que aconteceu. Hudson, ainda tentando se controlar, revela a suspeita. Ellen se mostra preocupada, teme as consequências e pede cautela, lembrando que qualquer acusação precipitada pode virar contra eles. Mesmo abalados, Hudson e Ellen se concentram em proteger Igor. Os dois conversam com o rapaz e pedem, com firmeza e carinho, que ele mantenha a história de ser filho de Hudson. Explicam que, por enquanto, essa versão é a única forma de garantir segurança e estabilidade para todos. Igor escuta em silêncio, sente o peso da responsabilidade e concorda, mesmo desconfortável. Ellen reforça que aquilo não muda o afeto que sente por ele, e Hudson promete que, quando for possível, a verdade virá à tona. Em outro ponto da casa, Rosa vive um momento de forte emoção. Ao conhecer os bisnetos, ela se comove profundamente. Suas mãos tremem ao tocar as crianças, os olhos se enchem de lágrimas e a voz falha ao agradecer por estar viva para presenciar aquele encontro. O ambiente se torna silencioso, tomado por um sentimento de continuidade e memória. Rosa abraça a família, visivelmente tocada, e afirma que aquela cena lhe dá forças para enfrentar o que ainda está por vir. Mais tarde, Samuel está na rua quando avista Ellen de longe. O encontro inesperado o deixa atento. Ellen percebe o olhar, e ao se aproximar de Hudson depois, conta que foi reconhecida pelo filho de Abel. Ela demonstra apreensão, teme que esse reconhecimento possa desencadear perguntas ou suspeitas difíceis de contornar. Hudson tenta tranquilizá-la, mas também entende que a situação se torna cada vez mais delicada, exigindo cuidado redobrado em cada passo. Enquanto isso, Sofia sai com Léo e Samuel para um compromisso carregado de significado. Os três vão ao encontro de Padre Paulo para refazer a foto que lembra a mãe de Sofia. O clima é de respeito e sensibilidade. Padre Paulo os recebe com carinho, compreende a importância daquele gesto e prepara o espaço para a nova fotografia. Sofia se posiciona com atenção, segura a emoção, ao final, sente um misto de saudade e conforto, como se tivesse resgatado um pedaço importante de sua história. Após o encontro, Padre Paulo liga para Ellen. Ele avisa que Sofia esteve em sua igreja, sem entrar em muitos detalhes, mas o suficiente para deixar Ellen em alerta. A notícia mexe com ela, trazendo à tona sentimentos antigos e um receio difícil de esconder. Ellen agradece a informação, tenta manter a calma, mas o coração acelera diante da possibilidade de um reencontro iminente. Em paralelo, Marlon observa a situação de Davi e percebe que o rapaz precisa de apoio. Ele sugere que Bárbara ajude Davi, acreditando que a sensibilidade dela pode fazer diferença. Bárbara escuta a proposta com atenção, pondera sobre suas próprias limitações, mas se mostra disposta a tentar. Marlon insiste que, às vezes, um gesto simples é capaz de mudar o rumo de alguém, e ela acaba concordando em se aproximar. O destino, então, se encarrega de cruzar caminhos. Ellen reencontra Sofia de forma inesperada. O choque é imediato. As duas se encaram por alguns segundos que parecem longos demais. Sofia reconhece Ellen, sente o impacto do passado ressurgindo, enquanto Ellen luta para manter a compostura. O reencontro é carregado de silêncio, emoção e assuntos não resolvidos. Nenhuma delas consegue dizer muito naquele instante, mas fica claro que aquele encontro marca um novo ponto de virada, abrindo feridas antigas e anunciando conflitos que não poderão mais ser adiados. A tensão que paira sobre Hudson não se dissipa facilmente. Ele passa o dia inquieto, observando cada movimento ao redor, lembrando-se de gestos de Demétrio que antes pareciam banais e agora ganham outro significado. Ellen percebe o quanto o marido se sente traído e tenta oferecer apoio, sugerindo que ele pense com clareza antes de qualquer confronto. Ela teme que Demétrio possa reagir de forma imprevisível, e reforça que a prioridade precisa ser a proteção da família. Igor, por sua vez, carrega o peso do acordo silencioso. Ao aceitar manter a versão de ser filho de Hudson, ele entende que assume um papel que não escolheu. Ainda assim, demonstra maturidade ao reafirmar que fará o necessário para ajudar. Hudson agradece, emocionado, e diz que reconhece o esforço do rapaz.
Ellen observa a cena com o coração apertado, dividida entre o alívio momentâneo e a angústia de sustentar uma mentira que parece cada vez mais frágil. Rosa continua a aproveitar a presença dos bisnetos, tentando gravar cada detalhe daquele momento. Ela observa os risos, os gestos espontâneos, e comenta como a vida se renova através das gerações. A família se reúne ao redor dela, compartilhando histórias e lembranças, e por alguns instantes os conflitos parecem distantes. Mesmo assim, Rosa percebe olhares preocupados e entende que a harmonia é apenas temporária. Samuel, ainda impactado por ter visto Ellen, não consegue afastar a sensação de que algo importante está prestes a acontecer. Ele reflete sobre o passado, sobre Abel, e sobre como certas verdades insistem em reaparecer. Quando Ellen relata a Hudson que foi reconhecida, o casal troca um olhar tenso, ciente de que qualquer deslize pode expor segredos guardados a duras penas. O passeio de Sofia com Léo e Samuel permanece ecoando na mente dela. Refazer a foto não foi apenas um gesto simbólico, mas um reencontro com sentimentos que ela evita enfrentar. Léo se mantém ao lado dela o tempo todo, oferecendo apoio silencioso, enquanto Samuel respeita o espaço da jovem. Padre Paulo, sensível à situação, reforça palavras de acolhimento e fé, lembrando que a memória também pode ser fonte de cura. Quando o Padre Paulo liga para Ellen, ele não imagina a dimensão do impacto da notícia. Ellen encerra a ligação tentando manter a normalidade, mas logo depois se permite um momento de fragilidade. Ela sente medo, culpa e uma esperança confusa, tudo misturado. Hudson percebe a mudança de humor e tenta conversar, mas Ellen prefere o silêncio, ainda processando o que ouviu. Marlon observa a Bárbara se preparar para ajudar Davi e nota a determinação dela. Ele acredita que essa aproximação pode trazer resultados positivos, não apenas para Davi, mas também para Bárbara, que enfrenta seus próprios dilemas. A decisão de ajudar cria uma expectativa cautelosa, marcada pela incerteza do que virá. O reencontro entre Ellen e Sofia continua reverberando mesmo depois que elas se separam. Sofia segue seu caminho com o coração acelerado, sentindo que respostas há muito tempo adiadas talvez estejam próximas. Ellen permanece parada por alguns instantes, respirando fundo, consciente de que não poderá mais evitar o passado. O silêncio daquele encontro diz mais do que qualquer palavra, anunciando mudanças inevitáveis na vida de todos os envolvidos. Aos poucos, a rotina tenta se impor novamente, mas nada parece igual. Hudson segue atento, Ellen mais introspectiva, Igor reflexivo. Rosa se apega ao carinho da família como fonte de força. Samuel observa a distância, Léo se mantém presente, e Sofia sente que algo dentro dela começou a se mover. O dia termina sem respostas concretas, mas com a certeza de que os laços entre eles foram profundamente testados, e que as decisões tomadas agora terão consequências duradouras. Terça-feira, 16 de dezembro. O reencontro entre Ellen e Sofia acontece de forma intensa e inevitável. As duas se encaram novamente, agora sem conseguir conter as emoções. Ellen é a primeira a se aproximar, com os olhos marejados e a voz trêmula, enquanto Sofia tenta manter a postura, mas logo se rende ao sentimento que a atravessa. As lágrimas surgem quase ao mesmo tempo, e o abraço que se segue é carregado de tudo o que ficou suspenso ao longo dos anos. Nenhuma das duas consegue falar de imediato. O silêncio é quebrado apenas pelo choro contido e pela certeza de que aquele momento muda tudo. Léo e Samuel observam a cena à distância, impactados. Quando Ellen e Sofia finalmente se afastam, ainda visivelmente abaladas, os dois não escondem a necessidade de respostas. Léo se aproxima primeiro, firme, exigindo explicações. Samuel reforça a cobrança, deixando claro que não aceita mais mistérios. Ellen respira fundo, sente o peso do olhar de todos e percebe que não há mais como fugir da verdade. A notícia de que Ellen está viva se espalha rapidamente, provocando surpresa geral. Alguns ficam incrédulos, outros emocionados, e há quem reaja com desconfiança imediata. O choque é evidente, sobretudo entre os que acreditavam que aquela história já estava encerrada. Ellen percebe as reações diversas e entende que sua presença reabre feridas e levanta dúvidas que não serão sanadas facilmente. Buscando alívio para a própria consciência, Ellen procura Padre Paulo. No confessionário, ela se permite falar sem defesas. Conta sobre as escolhas que fez, os erros que carrega e o medo constante de ser rejeitada. Em meio às lágrimas, afirma com convicção que ama Sofia e que nunca deixou de pensar nela. Padre Paulo escuta com atenção, aconselha com serenidade e a lembra de que o amor, mesmo ferido, pode ser um caminho de redenção. Enquanto isso, em outro ambiente, Danilo observa Filipa com admiração evidente. Ele repara em sua postura,
em sua força e na forma como ela enfrenta os desafios do dia a dia. Filipa percebe o olhar, mas segue concentrada em suas tarefas, sem imaginar o impacto que causa. Danilo guarda para si esse sentimento nascente, ainda tentando entender o que sente. Jeff, animado, apresenta Roberta a Ryan. A apresentação é descontraída, marcada por comentários leves e curiosidade mútua. Roberta se mostra segura e observadora, enquanto Ryan mantém certa reserva, analisando cada detalhe. Ainda assim, o clima é cordial, e Jeff parece satisfeito por promover aquele encontro. De volta às tensões familiares, Ellen reúne coragem para apresentar Hudson à família Boaz. O momento é delicado. Ela explica sua história, fala sobre os anos em que esteve afastada, sobre as escolhas difíceis e as consequências que carrega. Hudson permanece ao lado dela, respeitoso, consciente dos olhares atentos e julgadores. A família escuta em silêncio, tentando assimilar a revelação e compreender o papel de Hudson em toda aquela trajetória. Igor, alheio à maior parte das tensões, brinca com Sofia em um momento mais leve. A descontração entre os dois chama a atenção de Léo, que observa com cautela. Durante a brincadeira, Igor acaba deixando escapar um detalhe que provoca estranhamento. O comentário, feito de forma inocente, soa como um segredo mal guardado. Sofia percebe a mudança de clima, e Léo imediatamente se alerta. Samuel e Léo trocam olhares significativos. A cada nova informação, a desconfiança em relação ao caráter de Ellen e Hudson cresce. Eles questionam as intenções do casal, lembram-se das mentiras e dos silêncios do passado e passam a analisar cada atitude com mais rigor. Para ambos, ainda há muitas peças fora do lugar. Roberta volta a se encontrar com Ryan. Dessa vez, vai direto ao ponto. Ela faz uma proposta de trabalho, explicando suas ideias e o que espera da parceria. Ryan escuta com atenção, surpreso com a objetividade dela. A proposta o coloca diante de uma decisão importante, e ele pede um tempo para pensar, consciente de que aquela oportunidade pode mudar seus rumos. O clima volta a se carregar quando Igor, em conversa com Sofia e Léo, revela que eles irão para Portugal. A notícia cai como uma bomba. Sofia reage com surpresa imediata, tentando entender o que aquilo significa. Léo fica tenso, questionando os motivos e o momento daquela decisão. Igor percebe que falou mais do que devia, mas já é tarde demais para voltar atrás. A revelação aprofunda ainda mais as dúvidas de Samuel e Léo. Para eles, a ideia de uma mudança repentina reforça a sensação de que Ellen e Hudson escondem algo ou estão tentando fugir de consequências inevitáveis. Ellen, ao ser confrontada, tenta explicar, mas suas palavras soam insuficientes diante do histórico de segredos. Sofia, dividida entre o amor que sente e a confusão que a cerca, se afasta por alguns instantes para organizar os próprios pensamentos. O reencontro com Ellen despertou sentimentos antigos, mas também trouxe à tona mágoas que ela acreditava superadas. A possibilidade de uma nova separação a deixa insegura e emocionalmente fragilizada. Hudson percebe a hostilidade crescente e tenta se manter firme, embora saiba que não conquistou a confiança de ninguém. Ele conversa com Ellen em particular, expressando preocupação com o rumo dos acontecimentos. Ellen, por sua vez, sente o peso das escolhas que fez e entende que precisará enfrentar cada consequência, por mais dolorosa que seja. Padre Paulo, atento aos desdobramentos, observa a distância e reza em silêncio, desejando que a verdade, por mais dura, seja capaz de trazer algum tipo de paz. Ele sabe que a fé de Ellen será testada como nunca, e que Sofia também precisará de apoio para atravessar aquele momento turbulento. Danilo segue admirando Filipa, agora mais consciente do sentimento que cresce. Jeff acompanha os desdobramentos entre Roberta e Ryan com entusiasmo, enquanto Ryan pondera sobre o futuro. Igor, sem perceber a dimensão do que revelou, sente o clima pesado ao redor e passa a se questionar. O dia termina com todos impactados. A certeza de que Ellen está viva muda completamente o equilíbrio das relações. O amor declarado, os segredos revelados e os planos de partida para Portugal criam um cenário de tensão constante. Nada parece resolvido. Pelo contrário, cada revelação abre espaço para novos conflitos, deixando claro que as próximas decisões serão determinantes e que o passado, definitivamente, não ficará enterrado. Quarta-feira, 17 de dezembro. Léo não consegue engolir a informação que ouviu mais cedo. Assim que tem a oportunidade, ele confronta Ellen diretamente sobre a suposta ida para Portugal. O tom é firme, controlado, mas carregado de tensão. Léo pergunta quando essa decisão foi tomada, por que ninguém foi avisado e, principalmente, qual é o real motivo da viagem.
Ellen tenta se explicar. Diz que ainda não há nada definido, que foi apenas uma possibilidade comentada, mas suas respostas vagas só aumentam a desconfiança. Léo percebe as evasivas e deixa claro que não gosta de ser mantido no escuro quando o assunto envolve Sofia. Samuel observa a conversa de longe, atento a cada gesto. Mais tarde, ele comenta o ocorrido com Ayla. Sem rodeios, Ayla afirma que Léo está com ciúmes de Ellen. Ela diz perceber o incômodo dele desde o reencontro das duas e sugere que o sentimento vai além da simples preocupação com Sofia. Samuel pondera, reconhece que Léo está mexido, mas também acredita que a desconfiança tem fundamento, considerando tudo que Ellen escondeu até agora. Ainda assim, as palavras de Ayla ficam ecoando em sua cabeça. Em outro cenário, Bárbara tenta puxar Davi para uma conversa mais leve. Ela o convida para treinar com ela e Rosa, dizendo que a atividade pode ajudá-lo a se concentrar e a ganhar mais disciplina. Davi resiste no início, demonstra desânimo e falta de confiança, mas Bárbara insiste com paciência. Rosa se junta à conversa, reforçando o convite com carinho e firmeza. Aos poucos, Davi parece considerar a ideia, ainda inseguro, mas tocado pela insistência e pelo apoio das duas. Enquanto isso, longe de olhares curiosos, Hudson e Ellen têm uma conversa tensa e reveladora. Os dois falam abertamente sobre dinheiro e mencionam Sofia. Hudson sugere que existe uma forma de colocar as mãos no dinheiro dela, argumentando que aquilo poderia garantir segurança e um novo começo. Ellen hesita por alguns segundos, mas acaba entrando no raciocínio, ponderando possibilidades e riscos. A conversa deixa claro que ambos estão dispostos a ir além dos limites morais para atingir seus objetivos, mesmo que isso signifique ferir ainda mais a confiança de quem já foi tão afetado por suas escolhas. A postura de Ellen e Hudson reforça uma decisão que Léo e Samuel já vinham amadurecendo. Os dois conversam a sós e concluem que não podem mais confiar apenas em impressões. Decidem investigar o passado e as atitudes do casal com mais profundidade. Samuel sugere buscar informações concretas, documentos, pessoas que possam esclarecer lacunas da história. Léo concorda, afirmando que sua prioridade é proteger Sofia, custe o que custar. O pacto silencioso entre os dois marca o início de uma investigação discreta, mas determinada. Sem imaginar a dimensão do que está prestes a provocar, Igor passa mais um tempo com Sofia. A conversa começa de forma inocente, entre risadas e comentários triviais. Em meio à descontração, Igor deixa escapar que não é filho de Hudson. A frase sai sem intenção, quase como um reflexo, mas o efeito é imediato. Sofia se cala, o sorriso desaparece do rosto, e ela tenta entender se ouviu corretamente. O choque a deixa desnorteada, e antes que consiga reagir, Léo se aproxima. Léo percebe a mudança no clima e questiona Igor com firmeza. Ele pede que o rapaz repita o que disse, agora em tom sério, deixando claro que não se trata de uma brincadeira. Igor se dá conta do erro, tenta se explicar, mas se enrola ainda mais. Sofia observa a cena com o coração acelerado, sentindo que mais uma peça importante daquele quebra-cabeça acaba de se soltar. O silêncio que se instala é pesado. Léo cruza os braços, exigindo uma explicação clara, enquanto Igor baixa o olhar, visivelmente nervoso. Sofia, abalada, sente o chão fugir sob seus pés. A revelação reforça todas as suspeitas que vinham se acumulando e lança novas dúvidas sobre Ellen e Hudson. Nada do que foi dito até ali parece sólido o suficiente para sustentar a história que eles apresentaram. Samuel, ao tomar conhecimento do ocorrido, entende que a situação chegou a um ponto crítico. Ele reforça com Léo que agora há provas de inconsistências graves e que precisam agir com ainda mais cuidado. Ambos concordam que cada passo deverá ser calculado, pois qualquer confronto precipitado pode ter consequências imprevisíveis, especialmente para Sofia. Bárbara comemora discretamente quando Davi aceita, ainda que relutante, a ideia de treinar com ela e Rosa. Para ela, aquele pequeno avanço já representa uma vitória. Rosa observa a cena com satisfação, acreditando que o envolvimento e a disciplina podem ajudar Davi a encontrar um novo rumo. Ellen, por sua vez, sente que o cerco começa a se fechar. Ela percebe olhares desconfiados, mudanças de comportamento e um distanciamento crescente. Hudson também nota tensão no ar e alerta Ellen de que precisam agir com rapidez se quiserem garantir o que planejaram. Ambos sabem que o tempo começa a jogar contra eles. Sofia se recolhe em silêncio, tentando processar tudo o que ouviu. A revelação sobre Igor, a possível ida para Portugal e as atitudes de Ellen formam um turbilhão de emoções. Ela se sente traída, confusa e assustada, sem saber em quem confiar. Léo se mantém por perto, atento,
decidido a não deixá-la sozinha naquele momento delicado. O dia termina com a sensação de que verdades perigosas estão prestes a emergir. As mentiras se acumulam, os laços se tensionam, e a investigação de Léo e Samuel ganha urgência. O que era apenas desconfiança começa a se transformar em certeza de que algo muito maior está sendo escondido, e que as próximas revelações podem mudar definitivamente o destino de todos. Quinta-feira, 18 de dezembro. Ellen percebe que Sofia está inquieta desde a conversa com Igor e decide agir rápido. Junto com o rapaz, ela tenta despistar a jovem, suavizando o clima e desviando o assunto sempre que possível. Igor força um tom brincalhão, enquanto Ellen adota uma postura acolhedora, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. Sofia escuta, desconfiada, mas acaba aceitando momentaneamente as explicações, ainda que algo dentro dela continue em alerta. Mais tarde, Ellen decide enfrentar Léo. Cansada dos olhares atravessados e das insinuações, ela o confronta diretamente sobre as desconfianças. Léo não recua. Diz que as atitudes dela e de Hudson levantam dúvidas legítimas e que sua prioridade é proteger Sofia. Ellen reage com firmeza, afirma que está sendo julgada injustamente e acusa Léo de agir movido por ciúmes e preconceito. O embate é tenso, marcado por palavras duras e pela sensação de que nenhum dos dois pretende ceder. Em paralelo, Cami se entrega a um sonho antigo. Ela comenta com entusiasmo sobre a vontade de ser famosa, imagina palcos, reconhecimento e uma vida completamente diferente da que leva agora. Seus olhos brilham ao falar das possibilidades, mesmo sabendo que o caminho é incerto. Para ela, sonhar é uma forma de escapar das limitações e manter a esperança viva. Ryan, empolgado, chega em casa com uma televisão nova. Ele comemora a compra como uma conquista pessoal, mas Lucas não compartilha do mesmo entusiasmo. Preocupado, Lucas questiona o gasto, lembra das contas pendentes e alerta Ryan sobre a necessidade de mais responsabilidade. O clima entre os dois fica tenso, revelando visões diferentes sobre prioridades e futuro. Hudson, cada vez mais decidido a avançar com seus planos, procura Marilita. Ele pede orientação sobre como se apossar do dinheiro de Sofia de forma legal ou ao menos sem levantar suspeitas imediatas. Marilita escuta com atenção, faz ponderações e aponta caminhos possíveis, deixando claro que qualquer passo em falso pode ter consequências sérias. Hudson sai da conversa ainda mais convicto de que precisa agir com estratégia. Ao mesmo tempo, Ellen tenta sustentar um discurso diferente. Em conversa reservada, ela afirma que deseja se aproximar de Sofia de verdade. Diz que quer reconstruir a relação, recuperar o tempo perdido e ser presente, não apenas por interesse material. Suas palavras são sinceras, mas contrastam com as ações que vem tomando, criando uma ambiguidade difícil de ignorar. Davi vive um momento de frustração ao flagrar Bárbara com Raí. A cena o atinge em cheio. Ele observa de longe, interpreta a proximidade dos dois como algo mais do que amizade e se entristece profundamente. Sem dizer nada, Davi se afasta, carregando um sentimento de rejeição e insegurança que o faz questionar seu próprio valor. Em busca de distração, Igor se aproxima novamente de Sofia e propõe algo diferente. Ele a ajuda a aprontar uma pegadinha contra Vivian. A ideia anima Sofia, que vê na brincadeira uma forma de extravasar a tensão que vem acumulando. Os dois planejam cada detalhe com cuidado, trocando risadas cúmplices, e por alguns instantes Sofia consegue esquecer os conflitos que a cercam. Vivian, alheia à armação, segue sua rotina normalmente. Mais tarde, ela se encontra com Samuel e traz uma notícia que muda o clima da conversa. Vivian anuncia que Ellen e Hudson entraram com pedido de guarda de Sofia. A revelação cai como uma bomba. Samuel fica visivelmente surpreso e imediatamente percebe a gravidade da situação. Para ele, o gesto confirma que os dois estão dispostos a ir longe demais. A notícia se espalha rapidamente, intensificando a tensão entre todos. Léo reage com indignação ao saber do pedido de guarda, sentindo que os limites foram ultrapassados. Ela se prepara para agir, mas acaba sendo surpreendida antes disso. A pegadinha armada por Sofia e Igor sai do controle, e Léo acaba sendo atingida diretamente pela brincadeira. O momento, que deveria ser leve, se transforma em confusão. Sofia percebe na hora que exagerou. Ao ver a reação de Léo, o riso desaparece de seu rosto e dá lugar ao arrependimento. Igor também se sente culpado, entendendo que a situação ganhou proporções inesperadas. Léo, irritada e magoada, não esconde a frustração, deixando claro que não está em clima para brincadeiras, ainda mais diante de tudo o que está acontecendo. O episódio da pegadinha serve para escancarar o estado emocional de todos.
Sofia se sente dividida entre a culpa e a vontade de fugir de tanta pressão. Léo, já sobrecarregada, passa a enxergar com ainda mais urgência a necessidade de agir contra Ellen e Hudson. Samuel, ao tomar conhecimento do pedido de guarda, reforça a decisão de investigar a fundo cada movimento do casal. Ellen, por sua vez, mantém a postura firme em público, mas em particular começa a sentir o peso das próprias escolhas. A aproximação forçada com Sofia, os planos financeiros e a reação negativa das pessoas ao redor criam um cenário instável. Hudson, pragmático, insiste que não podem recuar agora, lembrando que já deram passos demais para voltar atrás. Cami continua alimentando seus sonhos, Davi se fecha em silêncio, Ryan e Lucas seguem em atrito, e Vivian se prepara para enfrentar as consequências da nova fase que se anuncia. No centro de tudo, Sofia se vê mais uma vez como alvo de disputas, decisões e interesses que não controla. O dia termina com sentimentos à flor da pele. A notícia do pedido de guarda muda completamente o jogo. A confiança entre os personagens se fragiliza ainda mais, e as linhas de conflito ficam claramente traçadas. O que começou como desconfiança agora se transforma em confronto aberto, deixando claro que os próximos passos serão decisivos e que ninguém sairá ileso dessa batalha. Sexta-feira, 19 de dezembro. Léo não deixa a situação da pegadinha passar em branco. Assim que encontra Igor e Sofia, ela os repreende com firmeza. O tom é sério, sem gritos, mas carregado de decepção. Léo diz que entende a vontade de brincar, mas lembra que o momento é delicado demais para atitudes impensadas. Sofia baixa a cabeça, visivelmente arrependida, e pede desculpas. Igor tenta se justificar, diz que a intenção nunca foi machucar ninguém, mas acaba reconhecendo que errou. Léo deixa claro que ambos precisam amadurecer e entender as consequências de cada ato, principalmente agora, quando tudo parece fora de controle. Enquanto isso, Marilita segue cumprindo seu papel estratégico. Ela orienta Hudson a ensaiar, junto com Ellen, uma história triste e convincente para a audiência com o juiz. Marilita explica que a narrativa precisa emocionar, mostrar sofrimento, arrependimento e um suposto desejo genuíno de reconstrução familiar. Ela sugere detalhes, pausas na fala, até mesmo o momento certo de se emocionar. Hudson escuta atento, absorvendo cada instrução. Ellen participa do ensaio com certa resistência inicial, mas acaba entrando no jogo, repetindo frases e ajustando o discurso conforme Marilita indica. Vivian e Samuel procuram Léo para uma conversa urgente. Eles contam que receberam uma intimação oficial e confirmam que Ellen entrou com um pedido de guarda de Sofia. A notícia, apesar de já esperada, atinge Léo em cheio. Ela respira fundo para se manter firme, mas não esconde a indignação. Vivian reforça a gravidade da situação, enquanto Samuel garante que não deixarão isso avançar sem reação. Léo afirma que não vai permitir que Sofia seja usada como peça em um jogo de interesses e promete lutar com todas as forças. Em outro momento mais tranquilo, Rosa conversa com Davi. Observadora como sempre, ela diz que ele precisa se apaixonar. Rosa fala com leveza, mas convicção, afirmando que o amor pode ser um impulso poderoso para tirar alguém da inércia e devolver o brilho aos olhos. Davi escuta em silêncio, sem responder muito, ainda marcado pelo que sentiu ao ver Bárbara com Raí. As palavras de Rosa ficam ecoando, mesmo que ele não esteja pronto para admitir. Igor começa a demonstrar incômodo com Ellen. Em uma conversa mais reservada, ele reclama da mudança de comportamento dela. Diz que Ellen está mais fria, distante e obcecada com planos que ele não entende completamente. Igor sente falta da mulher mais acolhedora que conheceu e questiona até que ponto tudo aquilo vale a pena. Ellen tenta minimizar, diz que está apenas focada em resolver pendências, mas Igor não parece convencido. Hudson, por sua vez, segue costurando alianças. Ele apresenta Marilita, Samuel e Davi em um encontro aparentemente casual. Marilita se mostra simpática, fala com cuidado, mede palavras e observa cada reação. Samuel mantém a postura educada, mas atenta, enquanto Davi se mostra mais reservado, sentindo que há algo por trás daquela aproximação. Hudson tenta conduzir a conversa de forma leve, mas a tensão é perceptível. Mais tarde, em um momento de maior vulnerabilidade, Hudson revela a Ellen que a situação da fábrica é crítica. Ele conta que a empresa está à beira da falência, com dívidas acumuladas e poucas alternativas à vista. A revelação pesa sobre Ellen. Por um instante, ela se cala, assimilando a gravidade do problema. Hudson deixa claro que o tempo está se esgotando e que isso torna ainda mais urgente o plano envolvendo Sofia. Ellen se mostra abalada, dividida entre o desespero financeiro e o conflito emocional.
Ela questiona até onde estão dispostos a ir e se pergunta, em silêncio, se não estão ultrapassando um limite irreversível. Hudson, mais pragmático, insiste que não há mais espaço para hesitação. Ele lembra Ellen de tudo que já fizeram e afirma que recuar agora significaria perder tudo. Igor observa de longe o distanciamento crescente entre Ellen e as pessoas ao redor. Ele sente que está sendo empurrado para fora de decisões importantes e que a verdade continua sendo escondida de todos. A sensação de ser usado começa a incomodá-lo cada vez mais. Léo, fortalecida pela conversa com Vivian e Samuel, se prepara para a batalha judicial que se aproxima. Ela sabe que o caminho será difícil, mas está determinada a proteger Sofia. Samuel reforça que eles precisam reunir provas, documentos e testemunhos que desmontem a história ensaiada por Ellen e Hudson. Rosa segue firme em seu papel de apoio emocional, Davi continua introspectivo, e Marilita afina cada detalhe da estratégia que será apresentada ao juiz. No centro de tudo, a revelação sobre a falência da fábrica adiciona uma nova camada de urgência aos planos de Hudson e Ellen. O clima é de pressão constante. As máscaras começam a pesar, as mentiras exigem manutenção diária, e as relações se desgastam rapidamente. Com a audiência se aproximando e segredos cada vez mais difíceis de sustentar, fica claro que as próximas decisões terão impactos profundos e que nem todos sairão ilesos quando a verdade começar, enfim, a vir à tona. Sábado, 20 de dezembro. Ellen chama Hudson para uma conversa reservada e surpreende ao afirmar, com firmeza, que deseja ficar com Sofia mesmo sem acesso ao dinheiro da menina. Ela diz que, apesar de tudo o que fizeram e planejaram, sente que precisa recuperar o vínculo com a filha de forma verdadeira. Hudson reage com cautela, lembra da situação da fábrica e do risco financeiro que enfrentam, mas ela insiste que sua decisão não é apenas estratégica. Ela afirma que não suportaria perder Sofia novamente e que, se for preciso abrir mão de vantagens materiais, está disposta a pagar esse preço. Enquanto isso, Vivian observa cada movimento ao redor com crescente incômodo. A cumplicidade entre Léo e Samuel começa a incomodá-la mais do que ela gostaria de admitir. Vivian percebe trocas de olhares, conversas interrompidas quando ela se aproxima e uma sintonia que a faz se sentir excluída. Embora tente disfarçar, o desconforto é evidente, e ela passa a se questionar sobre o espaço que ocupa naquela relação. Em outro ponto da história, Breno decide ser honesto com Ayla. Ele a procura, visivelmente nervoso, e confessa que beijou outra pessoa. Ayla escuta em silêncio, surpresa pela revelação. O clima fica pesado, carregado de expectativa. Breno tenta explicar que foi um erro, que aconteceu em um momento de confusão, mas sabe que as palavras não apagam o que fez. Ayla respira fundo, processa a informação e deixa claro que precisa de tempo para entender o que sente. Rosa percebe que Davi continua abatido e resolve agir. Ela o leva até o galpão para treinar com Bárbara, acreditando que a atividade física e a convivência podem ajudá-lo a sair do isolamento. No caminho, Rosa fala sobre disciplina, foco e superação, tentando motivá-lo. Davi chega ao galpão ainda retraído, mas aceita o convite. Bárbara o recebe com naturalidade, sem pressionar, criando um ambiente menos tenso. Aos poucos, Davi começa a se soltar, mesmo carregando sentimentos que ainda não consegue verbalizar. Vivian, por sua vez, não consegue esconder a irritação quando o assunto é Léo. Em conversa com Samuel, ela se mostra impaciente e crítica, questionando a proximidade dele com Léo e insinuando que ele não percebe o impacto disso. Samuel tenta manter a calma, afirma que não há nada de errado e que Léo é apenas uma aliada em um momento difícil. Vivian, porém, não se convence. O diálogo termina tenso, com sentimentos mal resolvidos pairando entre os dois. Um novo abalo atinge Sofia quando ela descobre que Ellen não está grávida. A revelação acontece de forma direta e inesperada, deixando Sofia confusa e magoada. Ela confronta a mãe, exigindo explicações. Ellen se emociona, admite a mentira e pede segredo à filha. Diz que inventou a gravidez por medo, insegurança e pela sensação de que precisava criar uma barreira para se proteger. Sofia escuta em silêncio, dividida entre a compreensão e a decepção. A confiança, já frágil, sofre mais um abalo. Mesmo com as tensões familiares, Hudson, Ellen e Igor seguem com um plano arriscado. Os três se unem para aplicar um golpe cuidadosamente arquitetado. Cada um assume um papel específico, atento aos detalhes para não levantar suspeitas. Igor demonstra nervosismo, mas é convencido por Hudson de que não há mais como voltar atrás. Ellen participa com um semblante fechado, carregando um conflito interno evidente entre o que sente por Sofia e as escolhas que continua fazendo.
O golpe é executado de forma silenciosa e eficaz. Tudo acontece rápido, quase sem margem para erro. Quando termina, os três percebem que conseguiram o que queriam, ao menos por enquanto. Hudson se mostra satisfeito, enxergando naquele resultado uma chance de ganhar tempo e aliviar parte da pressão financeira. Igor, ao contrário, sente um peso imediato, como se tivesse ultrapassado um limite pessoal difícil de ignorar. Ela intenta manter a compostura após a ação, mas a conversa com Sofia sobre a falsa gravidez não sai de sua cabeça. Ela começa a questionar se realmente conseguirá separar seus sentimentos maternos dos esquemas que continua alimentando. Hudson percebe a hesitação e a alerta para não se deixar enfraquecer agora, lembrando que qualquer deslize pode comprometer tudo. Vivian passa o dia inquieta depois da discussão com Samuel. A desconfiança cresce, e ela se sente cada vez mais deslocada. Mesmo tentando se concentrar em outras questões, o pensamento volta sempre para Léo e para a sensação de que está perdendo espaço. Samuel, por sua vez, fica dividido entre o incômodo de Vivian e a parceria sólida que construiu com Léo nos últimos tempos. No galpão, o treino de Davi com Bárbara avança. Ele se esforça mais do que o habitual, como se quisesse descarregar a frustração acumulada. Rosa observa de longe, satisfeita ao ver que ele não desistiu. Bárbara percebe o empenho de Davi e o incentiva, criando um clima de respeito e cooperação que começa a surtir efeito. Ayla, ainda impactada pela confissão de Breno, se afasta para refletir. Ela relembra momentos do relacionamento, pondera se consegue lidar com a quebra de confiança e se pergunta até que ponto vale insistir. Breno aguarda ansioso por uma resposta, consciente de que suas atitudes podem ter consequências irreversíveis. Sofia, depois de ouvir o pedido de segredo de Ellen, se fecha. Ela sente que carrega mais um peso que não escolheu. A mentira da gravidez reforça a sensação de que a mãe ainda não é totalmente sincera. Mesmo assim, Sofia não revela nada a ninguém, honrando o pedido, ainda que isso lhe custe emocionalmente. Igor começa a demonstrar sinais de arrependimento após o golpe. Ele evita contato visual, responde de forma curta e se mostra inquieto. Ellen percebe e tenta tranquilizá-lo, dizendo que tudo ficará bem. Igor, porém, sente que está se afastando de quem realmente queria ser, e essa percepção o incomoda profundamente. Hudson segue focado em resolver os problemas financeiros, agora com um pouco mais de fôlego. Ainda assim, a revelação feita por Ellen sobre querer ficar com Sofia mesmo sem dinheiro ecoa em sua mente. Ele se pergunta se conseguirá conciliar os próprios interesses com os sentimentos dela, ou se esse conflito acabará os colocando em lados opostos. O dia termina com todos carregando dúvidas, tensões e segredos. As relações seguem fragilizadas, sustentadas por verdades parciais e decisões questionáveis. Ellen se vê dividida entre o amor pela filha e os caminhos tortuosos que escolheu. Sofia se sente mais uma vez no centro de disputas que não controla. E, enquanto o golpe recém-aplicado parece trazer alívio momentâneo, a sensação geral é de que o preço a ser pago ainda está por vir, silencioso, aguardando o momento certo de cobrar. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.